Bom, ah, então vamos dar início ao nosso ciclo de estudo, né, da ciência da lógica, né, leituras da lógica de Hegel, na quarta edição, em especial o estudo que está sendo feito pelo grupo Hegel Idealismo Especulativo, aqui da Unesp, dentro das atividades do Laboratório Hegel, né? Quero, primeiramente, agradecer a presença de todos vocês. Hoje temos aqui sala cheia. Para nós é uma honra e um prazer ter vocês aqui interessados, né, pelo nosso estudo. Ah, é, o evento tem algumas regras, porque vou explicar um pouco sucintamente como era uma leitura e era do grupo como um todo. Isso vai depois ter publicações do grupo. A gente ficou pensando em como, ao mesmo tempo, o autor teria liberdade de fazer o seu texto, né, em vez de fazer um texto coletivo, e ao mesmo tempo o grupo fosse representado, né? Até porque, como as inscrições estavam abertas, a princípio qualquer um poderia fazer a produção do texto. Então, a partir daí, nós decidimos que o autor ia apresentar um texto com um dia de antecedência, se ele quer ser publicado, né? E depois da apresentação, aqueles que estão participando, ou seja, aqueles que escreveram trabalhos, né, ou pesquisadores ou membros do grupo, né, Hegel Idealismo Especulativo, ou seja, os pesquisadores ou os orientandos dos pesquisadores, farão pequenos comentários, né, à exposição, e esses comentários também vão ser publicados junto com o texto enviado pelo autor, né? E depois o autor tem também aí um pequeno espaço para fazer considerações sobre o comentário, mas que não mudasse muito, porque se o autor mudar o texto, muitas vezes o comentário não vai mais se aplicar, né? E para ficar nessa de idas e vindas também não faria muito sentido, né? E um pouco disso é porque reflete o espírito do nosso grupo, porque assim, o nosso grupo não é apenas um grupo de estudo em Hegel, o que ele certamente é, mas é um laboratório de discussões e dessas ideias, né? Então, a gente acredita que a filosofia hegeliana, no seu espírito, ela não existe isoladamente, com cada um interpretando Hegel como queira, pura e simplesmente, mas também nesse embate de discussões sobre as posições adotadas e as diversas interpretações, né? Esse era o próprio espírito do Hegel, quando ele trazia as diversas interpretações da própria filosofia, as próprias visões da filosofia, e, nesse sentido, buscava uma superação, uma compreensão que permitia compreender todas essas demais, né? Então, um pouco não, dentro desse espírito do grupo, né, que está desde o seu início, né? Ele foi sempre um grupo pensado na atualidade da obra hegeliana, então, portanto, na possibilidade de aplicar esses conceitos na atualidade, mas, claro, sem descuidar da análise histórico-crítica rigorosa, né? Então, dentro desse espírito que foi pensado o seminário dessa forma. Depois a gente abre, então, para perguntas do autor e trocas, né, de uma conversa. Tudo bem? A nossa o nosso a nossa programação também foi divulgada, né? Então hoje teremos, né, a palestra tanto do Gabriel Silva, né, nosso aluno aqui do mestrado e integrante do grupo, né, quanto também do João Gabriel, né, Nascimento, que também frequenta o nosso grupo, né? Então, como a gente já está aqui com quase meia hora de atraso, eu vou, na verdade, 22 minutos, eu vou manter todo o calendário, né, de apresentações com esses 22 minutos depois. Tudo bem?
Então, sem mais, eu passo a palavra para o Gabriel, que vai nos falar sobre Reich des Reinen Gedankens e Reich der Schatten, Lógica e Metafísica na Introdução da Ciência da Lógica de Hegel, por ele, né, Gabriel Silva. Então, Gabriel, agora são 2h25, terminaria às 14h35, então vai ser 5 para as 3, tudo bem? O final da apresentação. Você não precisa ocupar o tempo todo, veja o que você pensa que seria melhor, tá bom? Passo então a palavra para o Gabriel. Boa tarde, obrigado, professor Tassinari, pela apresentação. Primeiro eu queria agradecer, eu acho que tem algum microfone aberto. Deixa eu ver. Primeiro eu queria agradecer... Gabriel, não estou te ouvindo. Não? Tassinari, eu acho... É só eu que não estou ouvindo eles? Vocês estão ouvindo? Eu acho que seu microfone está aberto, Tassinari. Não sei se isso influencia, mas... ele não está me ouvindo. Bom, eu vou ter que então sair de novo e voltar. Espero que isso não dê problemas. Está me ouvindo agora? Bom, o que eu devo fazer será esperar um minuto para ele retornar, porque ele vai sair e entrar já. Tassinari, está me ouvindo agora? Pode começar, Gabriel. Eu vou acompanhando. Eu já li o seu texto, então, tá bom? Ok, então, continuando de onde eu estava, eu queria agradecer primeiramente a oportunidade de apresentar aqui no grupo, e também agradecer as pessoas que se interessaram em ouvir. Espero que eu não desaponte vocês. Como o Tassinari disse, o título da minha apresentação é Reich des reinen Gedankens e Reich der Schatten, Lógica e Metafísica na Introdução da Ciência da Lógica de Hegel. O texto básico que eu preparei para a apresentação foi compartilhado com vocês. Eu vou fazer a leitura dele, mas eu não vou ler todas as partes, principalmente as citações, porque eu acho que ficaria muito longo, e ela é mais interessante para uma leitura, as citações são mais interessantes para a leitura do capítulo, né, se ele vier a ser publicado, do que para uma apresentação. No resumo, eu digo, a partir da desafiadora proposta lançada pelo evento Leituras da Lógica de Hegel 4, o presente capítulo pretende apresentar, analisar e discutir a concepção de lógica, a concepção de metafísica e a relação entre ambas, conforme expõe Hegel na introdução da ciência da lógica. Visando esclarecer as expressões Reich des reinen Gedankens e Reich der Schatten, formuladas na introdução da obra mencionada e que podem ser traduzidas respectivamente por reino do pensamento puro e reino das sombras, focalizaremos primeiramente nas características apontadas por Hegel da metafísica e da lógica. Após isso, ao final do capítulo, estabeleceremos a relação entre ambas, suas consonâncias e suas dissonâncias. Contextualizaremos o debate filosófico em torno do conteúdo proposto, principalmente no que concerne às referências aludidas pelo próprio Hegel. Reconstruiremos a argumentação do filósofo ao longo da introdução e utilizaremos uma bibliografia secundária atualizada e contemporânea. Uma observação que eu gostaria de fazer sobre a bibliografia, né? Como eu digo no resumo, essa proposta do evento, que pelo que eu procurei dos eventos passados, né, o Leitura da Lógica 1, 2 e 3, não funcionou desse jeito. Então, eu tomei essa proposta do evento como um certo desafio de tentar elaborar alguma coisa focando na introdução. A bibliografia sobre a relação da lógica e da metafísica em Hegel é muito vasta,
tem livros publicados desde o século XIX até livros publicados esse ano sobre isso. Então, é difícil pretender abarcar toda essa bibliografia. Por conta do tempo, eu selecionei alguns artigos, alguns outros eu ainda estou lendo, não sei como se isso vai poder ser acrescentado após a apresentação, mas eu não tenho essa pretensão de abarcar toda a bibliografia, porque seria muito difícil. O presente capítulo divide-se em 5 sessões, as quais são introdução, breve histórico da relação entre lógica e metafísica em Hegel, a concepção de metafísica na introdução da ciência da lógica, a concepção de lógica na introdução da ciência da lógica e considerações finais. Nessa primeira sessão, apresentamos o conteúdo que será abordado, a metodologia que será empregada e o material que será utilizado. Na segunda sessão, apresentamos e analisamos alguns aspectos gerais da relação entre lógica e metafísica ao longo do desenvolvimento da filosofia hegeliana. Na terceira sessão, apresentamos e analisamos a concepção de metafísica, conforme expõe Hegel na introdução. Na quarta sessão, apresentamos e analisamos a concepção de lógica, conforme expõe Hegel na introdução. E na quinta sessão, retomamos os principais pontos apresentados e analisados ao longo do capítulo e estabelecemos a relação entre a concepção de lógica e a concepção de metafísica. As expressões Reich des reinen Gedankens e Reich der Schatten, formuladas na introdução da ciência da lógica, e que podem ser traduzidas respectivamente por reino do pensamento puro e reino das sombras, foram as principais instigadoras da pesquisa que resultou neste capítulo, pois, a partir delas, procuramos compreender a concepção de lógica, a concepção de metafísica e a relação entre ambas. Como material primário, utilizamos 3 edições da obra mencionada. Primeiro, a tradução brasileira de 2016, feita pelo Christian Niebuhr, pela Marlore Miranda e pelo Federico Orsini, publicada pela editora Vozes. A tradução estadunidense, feita pelo George Di Giovanni, publicada em 2015, e a edição alemã da Suhrkamp, de 86. Além disso, como material secundário, utilizamos algumas obras elaboradas por estudiosos e pesquisadores da filosofia hegeliana, que apresentam, analisam e discutem em graus maiores e menores o conteúdo abordado. Tais obras, que estão listadas nas referências bibliográficas, serão mencionadas e citadas ao longo do capítulo. A introdução da ciência da lógica de Hegel, que é o recorte selecionado, divide-se em 2 partes, as quais são conceito geral de lógica e divisão geral da lógica. A primeira das partes é consideravelmente maior, possuindo 39 parágrafos, enquanto a segunda parte possui apenas 10 parágrafos. Como os próprios títulos já esclarecem, a primeira parte apresenta o conceito de lógica e a segunda parte apresenta a divisão da lógica. É preciso esclarecer que para Hegel, a introdução não pode e não pretende fundamentar o seu conteúdo proposto, pois, enquanto uma introdução, ela é capaz apenas de apresentar algumas explicações prévias que visam somente introduzir os leitores ao conteúdo. Em diversos parágrafos da introdução, Hegel faz a distinção, ainda que um pouco implícita, entre uma espécie de conhecimento histórico, discursivo, argumentativo e um conhecimento cientificamente fundamentado. A introdução encaixa-se no primeiro deles, ou seja, ao longo dela, Hegel tece algumas relações, elucidações e reflexões que visam auxiliar os leitores no processo de compreensão do conteúdo, mas ainda de modo exterior à própria coisa. Hegel não almeja justificar a verdade do conteúdo que está afirmando a partir dessas alegações, elucidações e reflexões. Segunda seção, breve histórico da relação entre lógica e metafísica em Hegel. Os principais materiais, isto é, fragmentos, anotações, esboços e escritos, que nos ajudam a compreender o desenvolvimento do pensamento de Hegel acerca da lógica e da metafísica, surgem principalmente a partir do ano de 1801, quando o filósofo está vivendo em Viena. Entre os anos 1801 e 1802, de acordo com o catálogo dos cursos de inverno da Universidade de Viena, Hegel anunciou que ofereceria um seminário particular, denominado de Lógica e Metafísica.
A conjunção e já indica, mesmo que não de um modo muito claro, a distinção entre as duas disciplinas, pois, ao mesmo tempo que a conjunção conecta dois conteúdos autossubsistentes, isto é, isto e aquilo, lógica e metafísica, ela também expõe a sua separação e a diferença prévia dessas disciplinas. De acordo com a descrição de Hegel, o curso Lógica e Metafísica inicia com a exposição da lógica, na qual encontram-se uma lógica geral ou transcendental, o sistema das formas da finitude, uma teoria do entendimento objetivo e as fontes das construções lógicas usuais da reflexão subjetiva. Após ocorre a exposição da metafísica. Esta, por sua vez, é propriamente a filosofia, pois ela supera, através da razão, as formas finitas da reflexão que foram expostas anteriormente na lógica. Desse modo, entre os anos 1801 e 1802, Hegel vê a lógica como uma introdução à metafísica. Contudo, a lógica é caracterizada principalmente por seus aspectos negativos, subjetivos, insuficientes, falhos. E a metafísica, contrariamente, é caracterizada por seus aspectos positivos, pois ela supera os problemas que a lógica contém. Todavia, no que concerne à descrição e à explicitação das disciplinas, Hegel é mais preciso ao descrever o funcionamento, isto é, o método e o conteúdo da lógica, e mais vago ao descrever o funcionamento da metafísica. De acordo com os materiais provenientes dos anos 1813 e 1804, a lógica e a metafísica permanecem como disciplinas distintas, porém apenas formalmente, pois quando analisadas, vê-se que a lacuna que havia entre ambas nos anos anteriores diminuiu, ou seja, a lógica ainda é descrita como uma introdução à metafísica. Contudo, no que se refere propriamente ao conteúdo, a metafísica passa a decorrer dialeticamente da lógica, e, portanto, a cisão entre elas começa a se desfazer. Pois a própria exposição do conteúdo da lógica desenvolve-se e nos leva ao conteúdo da metafísica. Desse modo, a lógica começa a abarcar a metafísica, e a sua função de introdução, ainda que seja descrita assim, não é mais propriamente cumprida. A partir do ano de 1805, perpassando o ano de 1806, a relação entre a lógica e a metafísica começa a se estreitar. Em 1807, com a publicação da Fenomenologia do Espírito, a lógica perde definitivamente seu caráter introdutório, e o termo metafísica praticamente se dispersa do vocabulário de Hegel. Após a publicação da Fenomenologia, Hegel não realiza muitas mudanças, especialmente mudanças significativas, na sua concepção de lógica e de metafísica. Tanto a Ciência da Lógica, publicada pela primeira vez em 1812, 5 anos após a publicação da Fenomenologia, quanto a Enciclopédia das Ciências Filosóficas em Compêndio, publicada pela primeira vez em 1817, 10 anos após a publicação da Fenomenologia, mantém, naquilo que é primordial, as mesmas compreensões sobre a lógica e sobre a metafísica que já haviam sido desenvolvidas na Fenomenologia. Nesse momento do texto há uma citação, mas não tem necessidade de eu ler ela no momento. E vamos para a terceira seção, a concepção de metafísica na introdução da ciência da lógica. De acordo com a nossa pesquisa, o termo metafísica aparece na introdução da ciência da lógica 7 vezes, e o termo metafísico aparece uma vez, as quais são: no texto eu cito, como vocês têm acesso, vocês podem conferir essa citação depois, eu não vou lê-las aqui no momento. Então eu pulo para o parágrafo seguinte das citações. A partir das citações acima, elencaremos algumas características do termo metafísica e metafísico, o que, por sua vez, nos ajudará a entender a concepção de metafísica do filósofo. As características são as seguintes. Como o Hegel usa 8 vezes o termo metafísica, 7 vezes o termo metafísica e 1 vez o termo metafísico, eu procurei elencar uma característica para cada vez que o Hegel faz uso dessa palavra. Então, a primeira: a metafísica mais antiga concebia que a verdade das coisas é conhecida somente através do pensar. A segunda: a metafísica mais antiga concebia que o pensar e as coisas
compartilham de uma mesma estrutura cognoscível, isto é, as determinações do pensar e as determinações das coisas conhecidas. Terceiro, o significado metafísico, isto é, de que as determinações das coisas são conhecidas através do pensar, é comumente desvinculado da lógica. Desse modo, esta, quando compreendida assim, restringe-se somente ao aspecto subjetivo do pensar, desvinculando-o de sua relação com as determinações das coisas, isto é, sua verdade. A metafísica, segundo a filosofia crítica, transforma-se em lógica, mais precisamente em lógica transcendental, pois as coisas não são mais analisadas nelas mesmas, mas a partir do nosso modo de conhecê-las. A verdade das coisas, isto é, suas determinações, conteúdo este que pertence ao âmbito da metafísica, é deixada de lado e a verdade do pensamento, isto é, suas determinações ou suas formas puras, passam a ocupar o local privilegiado do estudo, atribuído por sua vez ao âmbito da lógica. A lógica, desse modo, encontra-se apenas em um domínio subjetivo. Assim, a filosofia crítica insere uma lacuna entre a metafísica e a lógica, pois a verdade das coisas, conhecida através do estudo metafísico, e a verdade do pensamento, conhecida através do estudo lógico, não mais se relacionam. Aquilo que é conhecido através do pensar não possui mais uma correspondência com a verdade das coisas, ou ao menos não uma correspondência necessária com a verdade das coisas. Ponto 5. A metafísica mais antiga é substituída pela lógica objetiva, que, como se verá, faz parte da própria lógica do Hegel, né, exposta na Ciência da Lógica enquanto uma obra. Ponto 6. Tanto a metafísica mais antiga quanto a lógica objetiva são, primeiramente, a ontologia, pois investigam o ser e a essência. Ponto 7. Tanto a metafísica mais antiga quanto a lógica objetiva são, em sequência, a psicologia racional, a cosmologia e a teologia natural, pois investigam, respectivamente, a alma, o mundo e Deus. Ponto 8. A metafísica mais antiga usou as determinações do pensar sem uma crítica prévia, que é justa e necessária. A lógica objetiva, por sua vez, é a crítica verdadeira dessas determinações do pensar. Em relação aos conteúdos elencados acima, primeiramente observamos que Hegel menciona 3 momentos da metafísica, os quais são a metafísica mais antiga, isto é, a metafísica que era o edifício científico sobre o mundo, a metafísica segundo a concepção da filosofia crítica e a metafísica da lógica objetiva, isto é, a metafísica que entrou no lugar da metafísica mais antiga. Aqui, denominaremos esses 3 períodos, respectivamente, por metafísica pré-crítica, metafísica crítica e metafísica pós-crítica. Eu adicionaria uma nota de rodapé aqui, olhando o texto agora, sobre o termo que eu coloquei como metafísica crítica, porque é um termo que, num primeiro momento, parece bem complicado, mas o que eu quis dizer com metafísica crítica foi justamente o modo como a filosofia crítica compreende a função, o método e o papel da metafísica. Tais nomenclaturas estão diretamente relacionadas à filosofia de Kant, especialmente por conta do termo crítica. Em sua crítica da razão pura, Kant elabora uma série de argumentos que pretendem estabelecer a insuficiência da metafísica enquanto uma área da ciência. A obra se tornou um marco na história da filosofia, e nesse sentido a empregamos como um divisor de água, um antes e depois da crítica. Pois, após a crítica kantiana, a metafísica produzida anteriormente perdeu boa parte de sua validade, e desse modo a metafísica posterior precisou se ressignificar, buscando novos caminhos. Além disso, no que concerne especificamente ao ponto 4, vou voltar ao ponto 4 para vocês lembrarem qual é, não sei se vocês estão acompanhando pelo texto, mas é a transformação da metafísica em lógica pela filosofia crítica. No que concerne especificamente ao ponto 4, a afirmação de Hegel de que a filosofia crítica transformou a metafísica em lógica é corroborada pelo seguinte trecho da Crítica da Razão Pura. É um trecho longo, então eu vou ler o trecho do trecho, que é a parte mais essencial que eu queria mostrar. Cito:
e o pomposo nome de uma ontologia que se arroga a fornecer conhecimentos sintéticos a priori das coisas em geral, o princípio da causalidade, por exemplo, em uma doutrina sistemática, tem de dar lugar ao mais modesto nome de uma mera analítica do entendimento. Fim de citação. Eu acho que essa citação deixa bem claro essa transformação, né? Porque o pomposo nome de uma ontologia dá lugar a um modesto nome da analítica do entendimento puro. De acordo com a citação acima, a ontologia, que, como vimos, é uma das áreas abarcadas pela metafísica, é substituída, segundo Kant, pela analítica do entendimento puro. Contudo, no decorrer dessa substituição efetuada pela filosofia crítica, a objetividade que estava presente na metafísica pré-crítica se perdeu. A lógica transcendental, portanto, resignou-se com a subjetividade. Assim, as determinações das coisas, isto é, a verdade delas, que eram segundo a metafísica pré-crítica, conhecidas através do pensar, não podem mais serem derivadas da lógica. E nesse sentido, como vimos no ponto 4, Hegel afirma que a transformação efetuada pela filosofia kantiana, da metafísica em lógica, relegou a esta somente um aspecto subjetivo. Fazendo uma observação, esse parágrafo, eu escreveria ele de outro modo, relendo ele agora, mas porque acho que não ficou tão claro. Mas o que eu quis explicar é exatamente a crítica que o Hegel vai fazer dessa transformação efetuada pelo Kant, porque, segundo ele, por medo das coisas, ele resignou essa lógica transcendental a um aspecto subjetivo, né? Ele perdeu a característica da ontologia, a característica das determinações das coisas que a metafísica pré-crítica tinha. Portanto, o desafio de Hegel é duplo, pois, por um lado, ele pretende restabelecer a objetividade que estava presente na metafísica pré-crítica, mas que se perdeu após a crítica de Kant. Por outro lado, ele precisa levar em consideração a crítica kantiana, pois ela possui sua validade. No texto eu faço uma referência a uma nota de rodapé do Hegel, que ele vai falar sobre a importância da filosofia kantiana e do Kant para a filosofia alemã da época dele, né? Que não dá para simplesmente passar pela filosofia kantiana como se ela não existisse. Além disso, a metafísica pré-crítica é apenas uma figura ultrapassada, que não pode simplesmente ser revivida, mas precisa ser reconsiderada visando a produção de uma metafísica pós-crítica. As críticas de Kant precisam ser incorporadas e desenvolvidas e superadas. Outra questão, o termo pós-crítica. Três das referências que eu usei, né, o artigo do professor Diogo Ferrer, o artigo do professor Joãozinho Beckenkamp e o artigo do Jeschke, todos eles mencionam esse termo pós-crítica. Eu não fiz uma análise apurada para saber exatamente com qual sentido eles estão empregando o termo pós-crítica, mas o que eu quis dizer com o termo pós-crítica é num sentido tanto histórico quanto conteudista, digamos assim, uma metafísica que vai ser desenvolvida após as críticas de Kant, né, que abalaram a metafísica, e historicamente, né, é uma metafísica que veio depois de Kant e considerando as críticas que Kant fez. Seção 4, a concepção de lógica na introdução da ciência da lógica. De acordo com a nossa pesquisa, o termo lógica aparece na introdução da ciência da lógica 71 vezes. Tem outros termos que também na tradução brasileira foram traduzidas por lógica, ou lógicas, ou lógico, que são as declinações no alemão. Então, somado todos esses termos, de acordo com a pesquisa, são 90 aparições do termo lógica na introdução. Portanto, diferente do que ocorreu com o termo metafísica e metafísico, é inviável citá-las. Desse modo, selecionamos algumas passagens que atribuem à lógica características que estão relacionadas com o escopo do capítulo. Novamente, assim como não li as citações
referentes ao termo metafísica, eu não vou ler as citações referentes ao termo da lógica. Não vai ocupar muito tempo e as características que eu elenco já dão conta de pegar o essencial para a apresentação. A partir das citações acima, que eu não fiz, elencaremos algumas características do termo lógica, que por sua vez nos ajudará a entender a concepção de lógica do filósofo. As características são as seguintes. A lógica não pode fazer pressuposições, mas ao invés disso, precisa demonstrar e fundamentar integralmente seu conteúdo. A lógica, isto é, a ciência do pensar, é comumente entendida apenas como formal, ou seja, sem relação alguma com o conteúdo. Desse modo, esta, quando compreendida assim, apenas fornece a forma do conhecimento, pois o seu conteúdo é recebido de outro modo. A lógica não pode ser, ponto 3, a lógica não pode ser entendida como apenas formal, pois seu conteúdo, ao menos, são as formas do pensamento. Ponto 4. A lógica é comumente entendida a partir do pressuposto de que há uma separação entre forma e conteúdo. Ponto 5. A lógica deve ser entendida como um sistema da razão pura, isto é, o reino do pensamento, no qual o pensamento puro é estudado. Este, por sua vez, é o reino da verdade. A lógica precisa ser reconfigurada ou reelaborada, visto que, desde Aristóteles, ela não sofreu nenhuma alteração significativa. O sistema da lógica, isto é, o sistema da razão pura, como mencionado no ponto 5, é o mundo das essencialidades, isto é, o reino das sombras, o estado no qual as essências das coisas encontram-se. Ponto 8. A lógica, isto é, a ciência do pensar puro, supera a separação que há entre forma e conteúdo, entre subjetivo e objetivo, pois o ser é, em si, conceito puro e o conceito puro é o verdadeiro ser. Ponto 9. Kant diferenciou a lógica da lógica transcendental. A lógica objetiva, por sua vez, né, a própria lógica do Hegel, ou melhor, uma parte dela, né, porque existe a lógica subjetiva, corresponde parcialmente a esta. A lógica objetiva corresponde parcialmente à lógica transcendental. Em relação aos conteúdos elencados acima, observamos primeiramente que Hegel menciona 3 modelos de lógica, os quais são, primeiro, a lógica segundo a visão comum, habitual de sua época. Segundo, a lógica transcendental elaborada por Kant. E terceiro, a lógica objetiva. O primeiro modelo de lógica, pressupondo uma separação entre forma e conteúdo, entende a lógica como meramente formal, pois seu estudo dirige-se às formas subjetivas do pensar. Estas formas, por sua vez, não estão diretamente relacionadas ao conteúdo, visto que a verdade estabelecida pela lógica formal ou geral, o Kant usa o termo lógica geral e o Hegel usa o termo lógica formal. Seria preciso uma pesquisa mais detalhada para ver exatamente se eles estão empregando elas com o mesmo sentido. Mas, ao que parece, eles estão empregando esses 2 termos, lógica formal e lógica geral, pelo mesmo sentido. A lógica formal ou a lógica geral é somente a validade da forma, mas não do conteúdo que será contido na forma. Assim, por exemplo, estudamos os raciocínios válidos abstraindo os seus conteúdos, né? Por exemplo, ou estudamos a argumentação, né, na lógica formal, até mesmo na lógica formal contemporânea, que tem outras características, mas para exemplificar, a gente pode substituir os conteúdos dos raciocínios e dos argumentos por P, Q, por signos que não remetem a conteúdo algum, é somente a forma. O segundo modelo, isto é, a lógica transcendental, é apenas brevemente mencionada por Hegel. Assim, o modo como Hegel a compreende, não fica claro. Contudo, no que concerne ao ponto 9, o seguinte trecho da Crítica da Razão Pura ajuda a esclarecê-lo. Mais uma vez, é um trecho longo, então eu vou ler o trecho do trecho. Conforme mostramos, a lógica geral faz abstração de todo o conteúdo do conhecimento, isto é, de toda a referência do mesmo ao objeto, e considera apenas a forma lógica nas relações do conhecimento entre si, isto é, a forma do pensamento em geral.
Uma vez, porém, que há tanto intuições puras como empíricas, como explica a estética transcendental, também se poderia encontrar uma distinção entre pensamento puro e pensamento empírico dos objetos. Neste caso, haveria uma lógica em que não se faria abstração de todo o conteúdo do conhecimento, pois aquela que contivesse apenas as regras do pensamento puro de um objeto excluiria todos aqueles conhecimentos que tivessem um conteúdo empírico. Fim de citação. A citação acima corrobora com a afirmação de Hegel de que Kant distingue a lógica geral da lógica transcendental. Para Kant, a lógica geral é essencialmente formal. O conteúdo do conhecimento não entra em seu escopo. Já a lógica transcendental, por sua vez, refere-se às estruturas que possibilitam o nosso conhecimento. Desse modo, ela não está integralmente desvinculada do conteúdo. Acrescentaria aqui, porque o objeto da lógica transcendental é exatamente essas regras do pensar que se dirigem a um objeto. Então, ela não está isolada, desvinculada do conteúdo. O terceiro modelo, isto é, a lógica objetiva, supera, segundo Hegel, tanto a separação entre forma e conteúdo, pressuposta na lógica formal, quanto o subjetivismo, e faço uma ressalva sobre o termo subjetivismo, talvez não seja o melhor termo, quanto ao subjetivismo inerente à lógica transcendental. O termo subjetivismo que eu usei aqui e usei em alguns parágrafos acima é algo que hoje mesmo já relendo, eu sei que eu precisaria rever ou fazer uma nota de rodapé para explicar o que eu quero dizer com ele. Desse modo, as formas estudadas pela lógica objetiva relacionam-se ao conteúdo do conhecimento. A supressão da dicotomia forma e conteúdo almejada por Hegel é parte essencial de sua ciência da lógica, que pretende inserir a metafísica na lógica, ou pretende, a partir da lógica, abarcar a metafísica. Ou seja, ao afirmar que as determinações do pensar e as determinações das coisas são as mesmas, Hegel está afirmando que aquilo que é estudado pela lógica e aquilo que é estudado pela metafísica é o mesmo. Ainda que a lógica seja, como define Hegel, um sistema da razão pura, e aqui eu faço uma nota porque o Hegel também usa uma expressão muito parecida, né, um sistema completo da razão. Ainda que a lógica seja, como define Hegel, um sistema da razão pura, que em um primeiro momento parece algo apenas subjetivo, ela não se desvincula do âmbito objetivo, pois a separação entre subjetivo e objetivo, o pensamento da coisa e a coisa em si, é interior à própria consciência. Indo para as conclusões, que no texto ela ficou bem curta, eu acrescentaria mais uma explicação detalhada, que na verdade, dois aspectos eu já elaborei depois de enviar o texto para vocês, que foi uma separação melhor, uma explicação melhor entre a lógica geral e a lógica transcendental do Kant. Eu escrevi mais ou menos mais uma página sobre isso, que não está nesse texto. E as considerações finais eu escrevi também mais ou menos mais uns 4 ou 5 parágrafos, que dá uma página, que também não está nesse texto final, nesse texto que vocês receberam. Ao longo da exposição, apresentamos e analisamos diversas características da lógica e da metafísica apontadas por Hegel. A metafísica, como vimos, se caracteriza principalmente por buscar conhecer, através do pensar, as essências das coisas. A lógica caracteriza-se principalmente por buscar conhecer as determinações do pensar. Todavia, Hegel afirma, 2 citações. A primeira: o sistema da lógica é o reino das sombras, o mundo das essencialidades simples, libertado de toda a concreção sensível. Fim de citação. Segunda citação: a lógica, desse modo, precisa ser apreendida como o sistema da razão pura, como o reino do pensamento puro. Esse reino é a verdade como ela é, sem invólucro e em si, em e para si mesma. Fim de citação. Segundo as citações acima, vemos que Hegel atribui à lógica as características tanto dela mesma, quanto as características da metafísica. Assim, concluímos que para Hegel a lógica, ao buscar conhecer as determinações do pensar, está adentrando no reino do pensamento puro, mas, concomitantemente, ela está adentrando no reino das sombras,
pois as essencialidades das coisas e as determinações do pensar pertencem a uma mesma estrutura ontológica. Desse modo, os pensamentos tornam-se objetivos. Vou terminar a minha apresentação com um trecho do artigo do Diogo Ferreira, que eu uso, que é bem curtinho. Cito: os significados objetivos das categorias metafísicas são substituídos por categorias ou determinações do pensar, e nesse sentido encontramos sem dúvida uma transformação da metafísica em lógica, com o significado de que qualquer teoria objetiva acerca do real é substituída pela crítica e constituição lógica de significados ontológicos. Fim de citação. Bom, antes de encerrar, eu só queria fazer mais um comentário, que é agradecer mais uma vez de novo pelo interesse de vocês ouvirem e a oportunidade de participar, e também comentar que foi um texto por conta da proposta do evento, que eu fiz não com muito tempo de pesquisa. Tem muitas outras bibliografias que eu estou lendo, mas eu ainda não consegui incluir. Por exemplo, o Robert Pippin lançou em 2019 um livro que usa exatamente essa expressão do Hegel como título, né, O Reino das Sombras, né, a lógica como metafísica, em Hegel, que é um livro que eu estou lendo, mas ainda não terminei, então eu preferi não citar ele até ver até onde realmente ele vai dar. Hoje mesmo, quando eu estava revendo o material que eu poderia ter usado e não usei, eu vi um artigo da Michela, que se eu não me engano ela está por aqui, um artigo de 2017, sobre a lógica formal, transcendental e a lógica especulativa, que eu já comecei a ler, infelizmente eu não consegui, por conta do tempo, colocar ele considerar ele nesse texto, nessa pesquisa, mas são textos que eu pretendo ler para levá-los em consideração na elaboração desse texto, se possível, né, ou para outros textos da pesquisa. Seria isso. Obrigado. Vocês estão me ouvindo ou não? Tá, ok. Então, pela dinâmica do evento, como a gente já comentou anteriormente, agora, os que escreveram trabalhos, né, e aqueles que são do grupo, isso significa os pesquisadores, ou seja, professores doutores ou professores, os orientandos desses pesquisadores poderão fazer comentários, não perguntas. Então, as perguntas ficarão para depois, certo? Então, são comentários, ou seja, como foi um texto apresentado no nosso grupo, e o nosso grupo é constituído né, das diversas pessoas, agora esses comentários são do pessoal, né, do grupo, ou quem apresentou o texto. Então, eu gostaria de saber quem e quantos gostarão de falar, porque, a princípio, é para a gente fazer isso só em 20 minutos. Então, só para eu poder organizar aqui o tempo de fala de cada um. Quem gostaria, por favor, se manifeste. Nenhum dos autores de texto, nem o pessoal do grupo. O pessoal gostou bastante, Gabriel. Acho que não tem nem dúvidas ou comentários a fazer. Eu vim esperando, estou esperando ainda, na verdade, eles não estão me enganando, não. Mas eu vim esperando as críticas, assim, levar uma surra já, uma porrada logo de cara. Vai ver que é por isso que não está levando. Tanto pensou que amarrou tudo muito direitinho no final das contas. Bom, eu tenho comentários a fazer, gostaria de ficar por último. A Michela disse, na verdade, o texto foi muito claro, muito, muito mesmo, parabéns. Ok, então, se não temos outros comentários, eu vou fazer o meu comentário, tudo bem, Gabriel? Que eu preparei antes. Bom, Ok, por favor.
Primeiramente, né, eu parabenizo você pelo texto, já parabenizei antes, né, para mim é uma excelente análise, né, e uma excelente forma de fazer, ela é muito clara, né, o que em Hegel, nos textos sobre Hegel, é uma grande virtude, principalmente que a gente tem que fazer claro, algumas vezes, o que está muito empacotado, né, nas sentenças do Hegel, né. Então, foi clara, foi pormenorizada, né? Você discutiu cada conceito, cada passagem, né? Não deixando lacunas, pelo menos para mim, ou eu acredito para os seus leitores, isso também é uma grande virtude, né, do texto. Você seguiu o próprio texto da introdução, porque esse é o espírito do evento, é leituras da ciência da lógica, da introdução, né? Isso foi explicitado lá no nosso pedido, né? E, ao meu ver, então, é um exemplo a ser seguido pelas demais apresentações, né? Bom, agora, entrando na questão do conteúdo, eu faria apenas uma observação. Como eu disse, está tudo muito bem amarrado, né, bem explicado, mas eu ainda assim julgo que na análise, né, da expressão Reich des reinen Gedankens, a gente tem a frase que introduz, né, essa expressão, que é: a lógica, desse modo, precisa ser aprendida como sistema da razão pura, como reino do pensamento puro. Esse reino é a verdade, como ela é sem invólucro em si e para si mesma. Você mesmo cita esse trecho no seu artigo, mas justamente para mim faltou um pouco da análise desse em si e para si mesma, né? Em especial o para si, né? E por que eu digo isso, né? Porque não por acaso a frase logo seguinte, né, e não está em outro parágrafo, está no mesmo parágrafo, por causa disso se pode expressar que esse conteúdo é a apresentação de Deus tal como ele é em sua essência eterna antes da criação da natureza e de um espírito finito, né? E de um espírito finito, né? Então, veja, Deus tal como ele é, né? Não é algo de menos, né? E por que isso, né? E logo depois disso ele ainda fala, aí sim no próximo parágrafo, mas logo em seguida, sobre o Nous de Anaxágoras, né? Então, porque justamente esse movimento todo que você analisou, e analisou muito bem, né? Você tem uma passagem da lógica subjetiva para a lógica objetiva, e ela se torna, então, a lógica da essencialidade das próprias coisas, né? E se chega a uma parte que está no seu próprio texto, mas não foi desenvolvida, que é, cito: a ciência do pensar puro supera a separação que há entre forma e conteúdo, entre subjetivo e objetivo, pois o ser é, em si, conceito puro, e o conceito puro é o verdadeiro ser. Fim de citação. Então, isso é uma frase sua, né? Então, a partir do momento que se chega a isso, você tem, então, uma totalidade do pensar, né? Por isso, o reino do pensamento puro, né? É puro por quê? Porque ele está lidando com ele próprio, né? E, nesse sentido, você tem não apenas uma totalidade do pensar, mas a totalidade como pensar. Então, o pensar, que não é o meu pensar, o seu pensar é o pensar mesmo, se torna a totalidade, né? E por isso que, ao meu ver, Hegel vai passar a dizer que isso é Deus antes da criação do mundo, né? Não como uma metáfora, pura e simplesmente. E isso está analisado em um artigo meu, que justamente também senti um pouco de falta, porque está justamente no livro do Inácio Helfer, que você cita, e o título do meu artigo é Ciência da Lógica, Ciência Subjetiva, Ciência Objetiva e Teologia Especulativa, né? Então, ou seja, que está desenvolvendo exatamente esses aspectos da lógica que você está tratando aí, né? E aí eu termino com uma citação do próprio Hegel. Veja, não é minha, mas é uma citação nas lições sobre lógica e metafísica dada em Heidelberg em 1817, né? Então é o próprio Hegel, mais ou menos nessa fase, porque acabou de publicar, né, o terceiro volume da Ciência da Lógica em 16, e está, então, ministrando esse curso, e ele vai dizer o seguinte:
O sentido, cito Hegel, né? O sentido mais preciso da ciência da lógica é por isso. E aí ele enumera. 1. Que ela é a ciência do pensamento, de suas determinações e leis em geral. 2. Que ela é, né, introdução à filosofia, enquanto fundamentação da própria ciência real, como de toda ciência, simplesmente. 3. Não um filosofar fora da filosofia, mas parte própria justamente por ser precisamente a universalidade. Ponto 4. Não apenas uma parte, mas a alma universal e imanente do resultado da totalidade da ciência. E, ponto 5, como ciência da totalidade concreta do conceito e da ideia, ciência especulativa. E, finalmente, ponto 6, como a ciência especulativa mais alta, ela é teologia especulativa. E lá eu analiso por que ela seria teologia e por que ela seria, portanto, a apresentação de Deus tal como ele é. Né? Então, isso eu senti, no mínimo, a falta de uma indicação, porque assim, não só isso está lá no livro, como faz parte da interpretação espiritual especulativa, que a gente discute aqui várias vezes, então eu senti um pouco de referência, vamos dizer, das discussões mesmo que a gente já vem fazendo, né? Até para se posicionar, ou mesmo uma indicação. Né? Então, é isso que eu teria a dizer. Mas, no mais, quer dizer, essa análise e desenvolvimento do conceito da lógica como subjetiva e depois como objetiva, acho que você fez com maestria. Tá muito bem. Parabéns. Bom, se não tem mais ninguém, se esse é o último comentário, a gente pode abrir para perguntas e respostas, né? Para quem quiser fazer. Deixa eu ver quanto tempo está marcado para isso. Tassinari? Oi. Acho que a professora Miquela quer... Miquela. Seu microfone deve estar aberto. Você quer comentar alguma coisa? Não, eu estava tentando me inscrever na lista. Espero que tenha uma lista, porque... Tá bom. Depois eu te mando o link. Me pede que eu te mando o link da inscrição. Obrigada. Não, em primeiro lugar, queria parabenizar o Gabriel, porque realmente é muito raro ver um pesquisador tão novo ao mesmo tempo que consegue ler o texto em profundidade, mas sem ficar preso na linguagem hegeliana. Eu não estava conseguindo fazer isso com a sua idade, nem agora. Muitas vezes eu me enrolo no hegelianês, então, parabéns, de verdade. Em segundo lugar, o meu artigo não é tão fundamental, não, é só uma coisa introdutória, então tem outras coisas que você precisa ler antes. Uma coisa muito divertida que eu posso sugerir é a grande briga entre o Pippin e o Woolgate, né? Porque eles têm leituras da lógica que são divergentes realmente em relação a essa questão que você tratou. A relação lógica e ontologia, em que medida estamos falando realmente de uma ontologia, em que medida essa ontologia é uma ontologia super fraca ou muito fraca, é uma ontologia que apresenta as condições de pensabilidade das coisas, mas nada de ontologia hardcore. Então, você vai ver nas publicações dos últimos anos do Woolgate e do Pippin, tem essa briga que um responde ao outro e continuam anos, bem legal. E a pergunta tem a ver exatamente com isso. Eu queria entender melhor onde é que você está nessa grande briga. Não sei qual, eu não tenho ainda uma resposta. Na verdade, eu tenho uma ideia, acho que me posicionei um pouquinho, mas queria saber onde é que você está entre essas leituras da lógica hegeliana em relação a esse problema da relação entre lógica e ontologia. Quando você fala, eu queria falar daquele da pós-crítica. Ou seja, queria que você explicitasse aquele post, porque a forma na qual nós entendemos aquele post, ou seja, em que medida Hegel incorpora o valor crítico da proposta kantiana,
determina também que medida aquilo que para mim é uma ontologia, aquilo que ele apresenta na lógica, determina em que medida esse tipo de proposta, diga, se diferencia da metafísica pré-crítica. Então, dependentemente de como a gente entende metafísica, dependentemente de como a gente entende também ontologia, eu acho que a gente pode falar de uma metafísica dentro da ciência da lógica, mas em que sentido se diferencia da metafísica pré-crítica? Então, assim, até que ponto ele incorpora o criticismo kantiano? Porque a gente não acha... Porque ele está fazendo uma metafísica, então parece que o mundo está lá, a gente precisa pensar o mundo, né? Através das categorias do pensamento, a gente vai explicitar a verdade, mas essa é a metafísica pré-crítica. Ele parece que está fazendo algo mais do que isso, que está naquele posto que você falou. Mas então, qual é a grande diferença? Vários intérpretes têm leituras diferentes e eu queria saber onde você está. Porque confio muito nas novas gerações, sendo que até agora a gente aqui, os mais velhos, como eu, não resolvemos a questão, né? Queria saber o que você acha. E obrigada mesmo pela apresentação, foi ótima, realmente. Parabéns. Gabriel, pode responder. Eu devo responder as questões agora já, ou a gente vai deixar isso para o final, porque de acordo com o cronograma seria no final, mas se for para responder agora também sem problema, como vocês... Cronograma. E a gente teria, né, das 5 para as 4 até as 4h25 de perguntas, né? Ah, não. Ah, tá bom, eu fiz... É verdade. Tá bom, você tem razão. Eu acho melhor a gente passar a apresentação do João antes de fazer as perguntas, senão depois fica todo mundo cansado com a própria apresentação do João, né? Ok, mas só para avisar a Miquela, eu já anotei aqui as perguntas, eu vou tentar respondê-las, né, depois da apresentação do João e dos comentários. E obrigado pelos comentários, né, tanto do Tassinari quanto da Miquela. Eu vou interromper a gravação e reiniciar ela para os arquivos ficarem separados.